Vamos nessa então, porque os senadores que integram a CPI da Covid-19 aprovaram hoje a convocação de 9 governadores, do ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, de assessores do presidente Jair Bolsonaro e de auxiliares do Ministério da Saúde. Foram reconvocados os ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e o atual comandante da pasta, Marcelo Queiroga. O vice-presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, protocolou na manhã de hoje requerimento para convocar o presidente Jair Bolsonaro para depor na comissão. Durante o anúncio dele, teve troca de farpas. Vamos ouvir. Não, presidente, só para comunicar a Vossa Excelência, entre os requerimentos protocolados, acabamos também de protocolar o requerimento 695, convocando a prestar depoimento dessa Comissão da República o senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Os critérios, vedações, são os mesmos que encaixam a relação aos governadores. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência para inclusão deste requerimento com os demais que vão ser apreciados. Senhor presidente, Pois não, senador Marconi. a piada que o senador Randolph acabou de apresentar à CPI da Covid. É a mesma piada que é vedada pelo artigo 147 do Regimento Interno da Casa. É a mesma piada do artigo 2º da Constituição. Vale para um, não vale para o outro, senhor Marco Rogério? Ela não encontra... A defesa ensandecida de Jair Bolsonaro está lhe deixando cego. Só é falar em Jair Bolsonaro que o senador Marcos Rogério fica tenso aqui. Começa a ficar com os nervos à flor da pele. Vamos ouvir o senador Marcos Rogério. Pois não. A piada... Não pode, presidente, é assim. Não quis tratar dessa forma, presidente. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, declarou que estão em análise cerca de 100 pedidos que já foram protocolados que pedem o impeachment do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos conversar com os nossos comentaristas para saber a avaliação deles sobre essa possível convocação do presidente da República. Amanda, você começa. Olha, Paulo, eu acho que é mais um jogo de cena político. Eu não vejo isso tendo sequência ou tendo maiores repercussões, a não ser esse bate-boca na CPI. Então, eu vou dividir em duas partes, a avaliação política e a avaliação jurídica. A avaliação política é mais ou menos nessa esteira aí do que já anunciou Randolfo Rodrigues, né? Como eles convocaram os governadores, o artigo na Constituição que rege a convocação de governadores é o mesmo que rege a convocação de ministros do Supremo Tribunal Federal e do presidente da República. Então, qualquer autoridade, se eles estão na palavra, né, na avaliação dos oposicionistas, se eles estão cometendo, os outros senadores, uma ilegalidade, eu coloco aqui entre aspas, na convocação dos governadores, então eles poderiam, né, outro poder, poderiam perfeitamente convocar o presidente da República, mas esse requerimento sequer foi apreciado, não foi colocado em votação, por isso que eu coloco mais no sentido de uma ameaça política, de um jogo de cena, olha, vocês estão convocando os governadores, podemos convocar o presidente, do que qualquer coisa com efeito prático. Do ponto de vista jurídico, eu conversei com alguns juristas que me disseram que as comissões têm autorização pela Constituição e pelo regimento interno do Senado de pedir esclarecimentos para qualquer autoridade e cidadão, né? Além disso, o presidente pode ser investigado por atos relacionados à sua função, isso sem dúvida alguma, mas também há precedentes também de investigar atos sem estar relacionados diretamente à presidência, mas aí tem um argumento de que só a PGR poderia pedir essa investigação e a Câmara teria que votar esse aval, essa anuência, então é uma discussão que dá um grande embate jurídico. Agora, eu acho que o que ficou de hoje, Paulo, que eu acho que é mais importante enfatizar, são duas coisas. Primeiro, que os requerimentos aprovados com a convocação dos governadores inauguram uma nova fase, uma segunda etapa da CPI, em que as demandas dos aliados do governo federal do presidente Bolsonaro começam a ser atendidas também. E elas estão inseridas naquele segundo pedido, segundo requerimento de instalação da CPI, de autoria do senador Eduardo Girão, que quer investigar justamente os recursos federais que foram enviados a governos, a estados e municípios. Então, foi feito um acordo naquela tal reunião secreta da Sala 7, de que prefeitos não seriam convocados, mas alguns governadores, aqueles cujos estados tiveram operações da Polícia Federal, teriam os requerimentos votados e seriam convocados. Só que aí há um outro precedente que pode dar um nó nisso tudo, que é o seguinte, né? Como disse um senador da oposição,
Ele falou o seguinte: já participei de CPI e tentativa de convocação de governador, não deu certo. Por quê? Porque o entendimento do STF é de que o Congresso não pode investigar governadores e governos. E aí ele me deu o exemplo da CPI do Cachoeira, quando o ministro Marco Aurélio autorizou que o então governador Marconi Perillo não comparecesse à sessão. Então, há um entendimento também entre governadores oposicionistas que isso também pode ser um balde de água fria, porque esses governadores podem perfeitamente bem entrar com pedidos no Supremo Tribunal Federal para não serem obrigados a comparecer à sessão. E a exemplo do que o ministro Marco Aurélio autorizou no passado, novamente, eles podem ter essa autorização. Então, pode ser que esses governadores nem compareçam à CPI. E um segundo ponto que merece análise, que merece ênfase, é essa cisma, essa espécie de cisão no G7, porque havia senadores oposicionistas, como Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues, que claramente não queriam a convocação desses governadores agora, porque eles acham que amplia demais o escopo da CPI e faz com que não se avance na apuração das ações e omissões do governo federal. E o presidente Omar Aziz, que ganha uma posição ainda mais estratégica, mais relevante, de ser o árbitro, uma espécie de pêndulo entre esse jogo, que pode atender tanto às demandas dos governistas, e aí em defesa do Omar Aziz, o que pessoas próximas a ele dizem que é o seguinte: olha, a convocação dos governadores não foi aprovada hoje, ela foi aprovada no momento em que o requerimento do Eduardo Girão de CPI foi instalado, foi apensado ao primeiro requerimento do Randolfo Rodrigues e recebeu 45 assinaturas. Então, naquele momento, houve a premissa de convocação dos governadores. Então, são esses dois pontos. Hoje, convocados muitos aliados e oposicionistas ao governo também, né? Tem os governadores, por outro lado, tem aliados importantes, a gente pode falar no segundo momento, Felipe Martins, a reconvocação do Eduardo Pazuello, do Marcelo Queiroga, mas há também esse avanço dos governistas na convocação dos governadores. Eu queria tocar nesse ponto com o Constantino, essa reconvocação, né, Constantino, do Pazuello e do Queiroga. O que você pensa sobre isso? Paulo, eu penso que a melhor estratégia que existe contra a esquerda é deixá-la falar. É uma CPI circense, começou como circo e vai acabar como circo. É um palanque que a oposição queria para poder demonizar o presidente, culpá-lo por cada óbito, insistir nessa narrativa de omissão e tudo mais, e tentar blindar os seus companheiros, governadores e prefeitos, né? O senador independente Eduardo Girão jogou de ducha de água fria nessa turma, quando conseguiu mais assinaturas ainda para, pelo menos, tornar o foco mais abrangente, e a turma está tentando reagir para manter o foco restrito e o circo. Só que há um grau quase de masoquismo, né? Porque é tudo que lhes resta, né? Montar o palanque. Mas o palanque não está indo muito bem para eles. Por quê? Porque, evidentemente, a população percebe que é tudo uma grande farsa, que são só narrativas vazias, que eles só estão preocupados com os holofotes e com esse tipo de denúncia desprovida de qualquer tipo de fundamento, e cada novo depoente que vai lá joga os fatos na cara deles, a ciência entra pela porta da frente, o esforço que várias áreas do governo fez nessa pandemia fica evidente aos olhos do público, e eles são humilhados todos os dias. Então, eles querem reconvocar esses que esfregaram fatos incômodos na cara dos oposicionistas. Boa sorte, né? Então, eu acho que o governo não tem nada a temer, deve deixar essa turma livre para esse tipo de discurso, porque está pegando muito mal perante a opinião pública. Se a CPI vai ter algum tipo de tentativa de, não vou nem dizer resgatar, porque, repito, ela nasceu circense, mas de dar algum tom mais sério ao que estamos vendo até aqui, isso tem que ir para o caminho do Covidão. É exatamente isso. Agora, há denúncias de que eles estavam tentando blindar os governadores, até porque tem óbvio conflito de interesse. Olha o relator quem é, né? E que a imprensa parece ter esquecido quem é, que é o Renan Calheiros. Né? Então, o Omar subiu o tom, o presidente Omar subiu muito o tom, chamou o Girão de sorrateiro, né? Disse que não é amigo, coisa nenhuma. O Randolph agora querendo fazer mais um circo para convocar o Bolsonaro como testemunha. Né? Aí a turma da esquerda radical se entrega. A Sâmia Bonfim do PSOL foi lá e falar: é isso mesmo, tem que chamar como testemunha o genocida, porque ele precisa ser investigado pelos seus crimes. Opa! Né, quase um ato falho, então ele já é julgado e condenado como genocida por ela, mas ele tem que ser investigado como testemunha. Então, não fica, não tem pé nem cabeça, não fica nada de pé diante dessa narrativa da extrema esquerda, né?
Agora, se abre um precedente que pode convocar ou convidar o presidente como testemunha, eu particularmente acho ótimo. Vamos seguir aquilo que o Girão queria, o senador Girão. Vamos convocar o ministro do Supremo, que numa canetada arbitrária esvaziou o governo federal de ações na pandemia e delegou aos governos estaduais e prefeituras, aos governos municipais. E tudo com base supostamente na ciência, não na Constituição. Então seria ótimo que esses ministros supremos fossem convocados para explicar qual a ciência que justifica essas medidas. O Serrão, o Omar Aziz, que é o presidente da comissão, tem uma postura um pouco dúbia, você não acha? Ele joga um pouco dos dois lados ali. Me chamou a atenção bastante a fala dele há 2 dias atrás, dizendo que se o Pazuello mentir de novo, ou seja, dizendo que o Pazuello mentiu, ele sairia da CPI algemado. Você acha que vai acontecer isso ou não? Não, não tem nenhuma chance de algemarem um general de exército, ainda como é o Pazuello, numa CPI. O presidente da comissão, Omar Aziz, está exagerando demais na dose. E a posição dúbia dele é assustadora. Não só dúbia, como contraditória. Por exemplo, ele é um dos interessados em que vá lá o governador do estado dele, ou não é? Não, tem horas que parece que ele é, tem horas que parece que ele não é. Ele sabe que vai causar confusão política. Aliás, essa nova etapa dessa CPI, convocando governadores, ela vai servir só para isso, para geração, para lavação de roupa suja entre muitos senadores que pretendem ser candidatos a governador no ano que vem, ou estão disputando até a complicadíssima reeleição. Ano que vem só tem uma vaga por estado para o Senado e muitos desses 27 senadores que serão escolhidos têm enorme chance de não serem referendados pelo povo. Aliás, a tendência é que não sejam referendados pelo povo. É provável uma grande renovação do Senado na próxima eleição, com voto impresso ou sem voto impresso. Então essa comissão ela cria mais uma confusão. Fosse o Brasil um país sério, essa CPI não teria acontecido, porque é uma CPI de roteiro já escrito previamente. Já se sabe que vão tentar indiciar o presidente Jair Bolsonaro no final dela, responsabilizando ele por ação e omissão. Isso já foi dito desde o começo, narrativa pronta. É a piada pronta da narrativa pronta. E essa CPI também pode ter um outro ingrediente se a oposição aos oposicionistas na CPI se recompuser melhor, pode acontecer um outro fato. Pode ser votado aí um substitutivo ao relatório do desmoralizado Renan Calheiros. Então, um circo inútil, o Brasil perdendo tempo em meio a uma pandemia, quando a prioridade deveria ser a saúde pública e, mais ainda, a saúde econômica. O papel do legislativo, nesse momento, deveria ser o de aprovação das reformas estruturais. E fica aquela embromação, fica aquela historinha, o disse-me-disse, esse ano pode ser que não haja tempo para aprovar as reformas. Ano que vem, que é o ano eleitoral, vai ter menos ainda. Então, nunca se aprova nada o que é essencial. E o papel do legislativo não é ficar de CPI, é legislar. Então, o Brasil está tudo errado, nossa classe política vai só demonstrando que ela é uma das mais desqualificadas do mundo em sua maioria. Esse Brasil vai ter que mudar, é isso que o povo brasileiro vai ter que mexer na hora da eleição. Chega de escolher gente incompetente, gente despreparada para o trato da coisa pública. Agora, Amanda Klein, você sentiu falta de alguém aí nessa convocação? Olha, eu acho que tem alguns requerimentos que não foram aprovados ainda, por exemplo, da quebra de sigilo, isso ficou para depois. Enfim, outros requerimentos ainda estão na fila aí para aprovação, mas eu acho que os principais foram aprovados agora. Quanto ao papel um pouco dúbio do Omar Aziz, eu acho que ele faz mais um papel de árbitro no sentido de acomodar demandas e acomodar pressões e tentar, eu acho que dar um verniz para essa CPI, no sentido de ouvir todos os lados. Pelas conversas que eu tenho nos bastidores com vários senadores, eu sinto que ele ainda está fechado com aquele grupo do G7, mas ele também não vai ser, ele não faz o estilo do Renan Calheiros, que vai botar o pé na porta, que vai falar tão abertamente contra o governo assim. Eu sinto que ele ainda está fechado com esse grupo de senadores, mas ao mesmo tempo ele vai procurar atender algumas demandas, tanto que ele foi elogiado hoje, por exemplo, pelo líder do governo no Senado.
o senador Fernando Bezerra. Ele elogiou a postura do Omar Aziz, diz que ele tem tido uma postura construtiva, né, uma postura ali de atender, de acomodar todas as pressões e todas as demandas. Então, eu sinto ele agindo muito nesse sentido. Agora, quanto a essa convocação de governadores, eu vejo muito mais, até esse segundo pedido da CPI, se a gente rebobinar um pouco essa fita, se a gente voltar no tempo, Paulo, a gente lembra que o que ensejou esse segundo pedido de CPI foi só quando ficou claro que o Senado seria obrigado a instalar, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seria obrigado a instalar o primeiro requerimento de CPI de autoria do Randolfo Rodrigues para investigar ações e omissões do governo federal e aí os atos conexos, lá os fatos conexos com a crise da falta de oxigênio em Manaus, no Amazonas. Aí o senador Eduardo Girão, que eu vejo sim como muito governista, não vejo como independente, acho que ele faz um papel claramente governista, aliás, como os 4 titulares, né, tem os 7 que fazem claramente um papel de oposição e 4 outros que fazem um papel claramente governista. E aí ele correu para aprovar, para ampliar esse escopo, para investigar governadores e prefeituras, mas isso como uma tentativa de manobra diversionista, de esvaziar o escopo inicial da CPI. Então, quando você procura ouvir esses governadores, o que você está procurando fazer não é nem investigar o destino desses recursos federais, mas simplesmente desviar a atenção do governo federal, porque esses governadores e prefeituras já estão sendo investigados até por um órgão mais competente, porque é uma investigação da Polícia Federal. A Polícia Federal fez mais de 70 operações em 10 estados, mais de 10 estados durante esse último ano. Então, esses malfeitos estão sendo investigados, eles não vão ficar sem resposta, eles terão uma resposta por essa investigação por um fórum competente. Agora, a CPI só está investigando o governo federal porque a Procuradoria-Geral da República se furtou de fazer isso. Ela, no máximo, abriu uma investigação, depois de muita pressão, contra lá o ex-ministro Eduardo Pazuello, que já desceu para a primeira instância depois que ele deixou o cargo, deixou a cadeira, sobre a crise de oxigênio em Manaus. Mas o que se investiga aqui são fatos muito mais amplos, é mais de um ano de história da pandemia. Então, é por isso que a CPI se arvorou esse direito, teve que fazer isso. Então, eu não acho que isso tenha que ser esvaziado. Eu acho que as investigações sobre o governo federal ainda têm que avançar muito. Agora, Constantino, tem 2 nomes que a gente não citou aqui, mas eu acho que tem importância pela proximidade com o presidente Jair Bolsonaro, que é o Felipe Martins e o Arthur Weintraub, que é irmão do ex-ministro da Educação, né? Vai ser mais um sacode nos oposicionistas, né? Não tenha dúvida. Porque eles estão despreparados, porque eles jogam para a plateia, porque eles só têm narrativas vazias e insistem nessa história, nesse discursinho de demonizar o governo federal como responsável pelas mortes e tudo mais. E isso não se sustenta por 2 segundos de reflexão por gente séria, né? Agora, gente que acha que o senador lulista Omar Aziz é um árbitro imparcial e o senador Girão é bolsonarista, aí realmente com essa turma não dá para esperar nada sério, né, saindo. Então aí esse pessoal acha que a CPI tem um papel muito importante ali para investigar as omissões terríveis do governo federal, que todo dia vai lá um depoente expor a verdade e fica feio o papel de quem insiste nessa narrativa. E porque querem blindar a turma do Covidão, né, ignorando que a CPI tem prerrogativas importantes que outras entidades não necessariamente têm, como, por exemplo, abrir logo o sigilo, coisas assim, né? Então, é interessante, né, o esforço que fazem para tentar proteger esses governadores e prefeitos, e não só eles, né? Cadê o Carlos Gabas? Quando é que o Carlos Gabas, do Consórcio Nordeste, ex-ministro do PT, né, vai ver que é muito imparcial também, que nem o senador Omar Aziz, quando é que ele vai ser chamado, né, para prestar esclarecimentos de compra de respiradores caríssimos que nunca foram entregues, né? Então, isso é o que de fato interessa a população brasileira, não esse circo do relator Renan Calheiros, tratado como sério só pela imprensa que não é séria, né, fazendo paralelo com o nazismo, né, isso aí não é sério, né? Isso, de novo, é perda de tempo, de recurso e, infelizmente, é pauta todo dia, porque é o circo que está sendo oferecido ao povo brasileiro com os nossos impostos, né? Sobre a questão de isso poder prejudicar reformas que o Serrão mencionou, en passant, né? Isso é algo muito grave. Eu deixo para comentar mais à frente, talvez, quando a gente for falar de potencial terceira onda e tudo, mas nós temos notícias muito positivas para comemorar, mais de 120 mil vagas formais criadas em abril, recorde em contas externas no Brasil, as coisas estão avançando, apesar dessa turma do contra, que torce contra o país para atingir o presidente Bolsonaro, né? E que são os corona lovers, que são os pandeminions, né? O Brasil está avançando.
Agora, sem dúvida, as reformas ajudariam muito. Só que essa gente sabe que aprovando reformas e o Brasil melhorando, ano que vem o presidente Bolsonaro chega, eu não vou dizer imbatível, mas chega como o grande favorito. E eles sabem disso, e é por isso que eles jogam contra, não o presidente, mas o país. Agora, Serrão, fazendo uma conta rápida aqui, os depoimentos são terça, quarta e quinta. Com essa lista aqui, a gente tem uma quantidade de tempo razoável ainda. Previsão de acabar no dia de São Nunca, né? Mas o pior de tudo é o seguinte, é a perda de tempo e de recursos e também da nossa paciência. Porque não só nós, jornalistas, somos obrigados a analisar tudo isso, mas também a população fica bastante de saco cheio. Os comentários que a gente ouve nas ruas sobre essa CPI, quem anda na rua como eu, vê muito bem que as pessoas não estão gostando do que está acontecendo. Perda de tempo total de uma comissão parlamentar de inquérito inútil. O Congresso deveria estar tratando de outras coisas. Por exemplo, o senador Omar Aziz, ele tem um problema sério, ele tem pressão intensa sobre ele. A família dele e ele, indiretamente, são investigados por crimes de corrupção contra a área de saúde no estado do Amazonas. Então isso é muito sério. Ele, outros políticos ali do Senado, do Congresso, também estão sendo investigados, têm ligações com prefeitos e governadores que claramente promoveram roubalheiras com o dinheiro que foi repassado pelo governo federal durante essa pandemia. Então esse caso, a Amanda lembrou bem, está sendo apurado pela Polícia Federal. Certamente também tem a lupa do Ministério Público Federal e da Controladoria Geral da União. Então esses casos vão render sim e podem causar um grande impacto político no ano reeleitoral ou eleitoral de 2022. O que a gente espera é apuração. O brasileiro está de saco cheio completo da corrupção. A corrupção fez muito mal ao Brasil. Por isso que eu insisto que vai ser muito difícil que um candidato que tenha corrupção colada nele tenha qualquer chance eleitoral no ano que vem.